Lúcia de Paula Leite, nasci em São Paulo no dia 28 de outubro de 1928. Os seus pais eram brasileiros? De onde eles vieram? Meus pais eram super brasileiros, 400 até. O meu pai era de Itu, e a família, né, da minha mãe era de Piracicaba. Eles foram morar em São Paulo, casaram e moraram em vários lugares, mas sempre a residência oficial era São Paulo. Eu tive uma irmã gêmea, Lucila, que mora em Taubaté, e tem um irmão, Antônio Carlos, que faleceu já, que era engenheiro da Politécnica. Do meu pai, Francisco Paula Leite, sobrinho. E de minha mãe, Ida Silveira de Paula Leite. Ele era comerciante de café, algodão e fazendeiro de café. Ele era fazendeiro no norte do Paraná. No tempo que aquilo lá era dureza. Ele morou em Marília também, onde ele era comerciante, tinha armazéns gerais, e tinha até uma fábrica de seda, quando Marília era pequena também. Mas depois eles, em 1945, mudaram para São Paulo. E daí nós já estávamos adolescentes, nós éramos internas no Desoazor. E aí eles resolveram mudar para São Paulo e ficaram a vida inteira. Meus avós também moravam em São Paulo, todos brasileiros. Vem desde o tempo da 1500, eu acho. São famílias muito antigas. Todas paulistas, tudo fazendeiro de café. Desbravador das montanhas. Eu me casei com o Clemente Fagundes Gomes e tive 5 filhos. Que é a data deles, não? Eu gostaria de saber o nome deles. Olivo Gomes Neto, João Carlos Gomes, Maria Lúcia Gomes, Maria Isabel Gomes Pacheco e Ana Maria Gomes. São todos vivos? São todos vivos. Bom, tem o Olivo é um pescador, quer dizer, ele teve uma fábrica de travesseira que chamava-se Miniza. E hoje em dia ele tem uma empresa que leva a gente para pescar em Costa Rica, Panamá. Ele foi fazendeiro no Pará também. O João é músico do Trio Mocotó. E vive viajando também, vai muito para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Japão. A Malu já foi diretora do Centro Cultural e sempre morou aqui, em São José. Quer dizer, quando estudava tudo isso, era morar em São Paulo. Mas depois que se separou, ela veio morar aqui. A Bel é produtora de teatro. É casada com o Leopoldo. E a Ana é solteira e também morou 11 anos em Florença e fez desenho industrial. Eu brinco que lá em casa quem não é artista é arteiro. Os 4 primeiros nasceram em São Paulo. A Ana, que nasceu antes, nasceu aqui em São José, em Santana, naquela, não me lembro o nome, aquela maternidade, aquele hospital que tem em Santana. Eu vim para cá, na realidade, em 49. E morei aqui até 60. Depois fui para São Paulo. Mas sempre tive apartamento em São Paulo. É porque todos os meus colegas e amigos são todos de São Paulo. A senhora conheceu intimamente o histórico senhor Olivo Gomes, seu sogro, né? É. Fale algo sobre ele. Era uma pessoa extraordinária. Eu adorava ele. Ele e ela, o casal era um casal muito inteligentes, muito bons e muito para frente. Coisas, por exemplo, que se fala hoje em dia como
clima, ele já fazia, como é o nome daquilo, meu Deus do céu? Curva de nível, todo mundo dava risada. Mas ele, nas fazendas eram tudo com curva de nível. E ele fazia muito congresso de internacionais. Ele fez congresso com uns 3 ou 4 para erosão, toda essa parte de conservação de solo. Parece uma pessoa já preocupada com questões de meio ambiente. Muito preocupada com questões sociais, com pessoas de meio ambiente. Ele, por exemplo, ele dizia assim, o meu negócio não é meu, pertence à sociedade. Tanto que ele tinha escola, tinha creche, tinha supermercado, tinha tudo. Então, quer dizer, ele não era uma pessoa, ele não se dizia rico, ele dizia que ele geria uma riqueza. Entende? Ele era uma pessoa muito boa e fez muito pelos operários, o pessoal adorava ele. Foi ele que implantou a tecelagem, Paraíba? Não, a tecelagem foi implantada em 1925 pelo Severo, Ricardo Severo, eu não me lembro o nome do outro. Ele, até então, ele era um comerciante de algodão, muito bem sucedido e estava muito rico. Com 1930, que houve o grande crack, ele também se quebrou. Só que, diferentemente dos outros, ele entregou tudo que ele tinha e ficou sem nada. Aí que ele veio para cá como gerente. Mas ele perdeu tudo, mas ele continuava com muito cartaz entre os banqueiros, tudo isso, porque foi dos poucos... Tinha muito prestígio. Muito. Né? Foi um dos poucos que entregou tudo, ficou pobre. Aí ele foi indo, aí foi... Ele era muito inteligente, ele conseguiu comprar a Paraíba do Severo, do Ricardo Severo, e eu acho que foi lá por 1935, e se tornar o que era a Paraíba, que tinha 70% do mercado do Brasil. E ele sempre foi um homem muito generoso também. Né? Ele era quieto. Quem não conhecia, ele era sério, quieto, mas ele era muito bom. Quem que era o proprietário antes dele, mesmo se ela falou, eu não entendi bem. Ricardo Severo, que era daquela firma Severo Vilares. Não era parente dele? Nada, não tinha nada a ver, sim. Era coincidência. Ele renovou a tecelagem? Durante a guerra, ele fez o maquinário aqui, porque não podia importar, e ele fez todo mundo. E quando foi em 1950, 51, ele trouxe da Itália 2 casais italianos daquela cidade de Prato, que é uma cidade italiana onde tem muito tecelagem e fiação. Depois o filho também trabalhou, e os netos, a família inteira, até hoje são muito amigos da gente. E antes de poder importar equipamentos... Ele fabricava. Ele desenvolveu equipamentos para... Ele desenvolveu principalmente de fiação, porque não tinha aqui. O Brasil não tinha indústria nenhuma naquela época. A gente importava até manteiga. Né? De modo que ele foi um grande... Porque ele gostava também de... Ele era muito criativo. Ele gostava muito de arte, por exemplo. Na ocasião que ele fez a casa, estava começando a arquitetura moderna. E ele trouxe o Rino Leve para fazer a casa, que até hoje é moderna. A gente fica espantada, como até hoje
Ela é moderna. Onde é aquela residência Onde que até hoje existe? É. Ali pertencia, sei lá, já era uma fazenda? Como é Tudo, que era? ali era uma fazenda. Tinha a tecelagem, e aí aos poucos ele foi comprando fazenda, porque ele dizia o seguinte, não é possível, ninguém dava valor nenhum para as terras aqui. E ele dizia, não é possível que entre as duas maiores cidades do Brasil não vá, como se diz, progredir. Só pode progredir. E ele comprou, a fazenda vinha desde Jacareí até São José, depois continuava de São José até Eugênio de Melo. Entende? Ele tinha ganhava todos os prêmios da raça Jersey, da raça holandês branco e preto, holandês branco e vermelho, depois entrou o Nelore, depois tinha a parte dos porcos, que tinham 3 ou 4 variedades de porcos ingleses, americanos, depois tinha a parte dos carneiros, e ele introduziu também o búfalo. Tinha até na fazenda lá da Bucaina tem búfalo daquela época. E quando a senhora se casou com o senhor Clemente, eles já moravam aqui, lá na fazenda? Onde... Não, eles nunca moraram aqui na fazenda. Eles vinham muito, passavam muito tempo aqui, mas sempre moraram em São Paulo. Não. Quem morava aqui éramos eu e o Clemente que moramos aqui, mas eles nunca moraram, eles viviam aqui, mas moravam em São Paulo. Aí que ano foi que ele mandou fazer aquela casa lá, que é projeto do... Olha, aquele projeto foi de 1947, ou 46 que foi o projeto, e ficou pronto em 51, 52. Aquilo ali era tudo abacateiro. E o paisagismo foi pensado? Foi feito pelo Burle Marx, em conjunto com o Rino Leve. O Burle Marx eles eram muito amigos do meu sogro, e do Clemente também. Nossa, o Burle Marx adorava. Vivia aí. Conheci muito o Burle Marx, uma pessoa muito agradável, muito engraçada. O seu livro tinha um relacionamento estreito com intelectuais, com artistas? Tinha, ele era um intelectual. Ele falava inglês, francês, italiano, alemão, um pouco de russo. Aprendeu tudo sozinho, ele era autodidata. Né? E entendia muito. Ele, por exemplo, ele trabalhou na Madeira Mamoré, quando ele tinha uns 16, 17 anos. E ele gostava muito de construção também. E filosofia, tudo. Ele era... A vida dele era trabalho e estudo. Quem eram os principais amigos, artistas e intelectuais que ele tinha? Burle Marx, o Rino Leve. Tinha um padre francês chamado Lebré, que era muito amigo dele, tanto que quando ele ficou doente, mal... Ele estava na França, ele veio aqui para visitá-lo. Que fez um projeto para São Paulo em 1950. E foi que também fundou a livraria Duas Cidades em São Paulo, que era especializada em sociologia e francês, principalmente. Acabou, acho que o ano passado, essa livraria. Viu? O seu livro ajudou muito. Eu tinha um apartamento que ele deu para eles fazerem a livraria. Ele era esse tipo assim. Ele, achando que era útil, ele dava. Ele não cobrava nada.